confiamos em Ti, Pai. Confiamos em Ti, Senhor. E queremos a cada dia o Seu chamado obedecer, Paizinho. Porque nós somos dependentes de Ti. Pai, nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos, Pai. Porque sabemos que Tu é o único digno. E, Pai, nós queremos ser, Senhor, obedientes ao Teu chamado. Não desviar do Seu propósito. Caminhar segundo a Tua vontade, porque a nossa vontade não é boa, mas a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável, Pai. Pai, então queremos, Senhor, cantar mais uma vez, Senhor, que nós vamos corresponder ao Teu chamado, Pai. Eu vou corresponder ao Teu chamado e obedecer. Sim, eu vou corresponder ao Teu chamado e obedecer. Sim, eu vou corresponder ao Teu chamado e obedecer, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor. Você pode se assentar. A palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1, narra uma história que todos nós conhecemos e que mudou a nossa história, que é tremenda. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizia uma às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem, assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá os vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-los àquele que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais. Mas também a esses dois eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, não crer será condenado. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amados, como Deus é tremendo, né? Deus move de tal maneira todas as coisas. Essa música que nós cantamos, ministramos no final, que fala que nós atendemos o nosso chamado, tem tudo a ver com o que nós iremos tentar pregar hoje,
tentar passar aquilo que Deus tem colocado em meu coração. E Deus vai unindo todos os fatos. Quem estava aqui ontem no sábado? Que teve um pregador internacional aqui. Quem estava aqui? Ontem o Zaza pregou aqui ontem à noite, uma palavra tremenda, maravilhosa, que também faz, sabe que eu não conversei com ele está pregando, mais ou menos o que eu já estava preparado a minha mensagem. E ele falando de coisas que, talvez hoje, ele fala, acho que o Di copiou da minha mensagem. Mas coisas que Deus colocou no coração dele, que colocou na ministração, que colocou no meu coração, que são princípios e alertas e ensinamentos que nós precisamos a cada dia mais desenvolver e crescer diante de Deus. Porque nós somos vasos e precisamos estar transbordantes e cheios para que Deus possa usar-nos a cada dia mais. Essa palavra que nós lemos em Marcos 16, de 1 a 15, eu vou focar em cima do versículo 15, que fala, ide e pregai. O versículo, essa palavra ide, anunciai, ide, pregai, fala muito conosco, fala muito comigo, tem que falar com nós, porque é um mandamento, não é um ministério. Ele não pergunta se você tem vergonha, se você é tímido, ele não te faz nenhuma pergunta sobre isso. Ele diz para você, e disse-lhes, ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda a criatura. Voltando um pouco mais na história da Bíblia, quando nós vemos Jesus começando o seu ministério, quando ele estava ainda andando pelo mar da Galileia, quando ele chegou pelo mar da Galileia e andava pelo mar da Galileia, antes de ter os discípulos, ele avistou alguns pescadores, e esses pescadores se tornaram alguns de seus discípulos, apóstolos, como queremos falar. E foi exatamente nesse momento que eles deixaram de ser pescadores e se tornaram a ser pescador de homens, como diz em Mateus, capítulo 4, você pode conferir depois no capítulo 4, versículos 18 a 21. E foi exatamente nesse momento que tudo começou na vida deles. Foi exatamente nesse momento que tudo mudou na vida desses homens. Foi exatamente nesse momento que teve um antes e um depois. E a nossa vida também é assim. Até então, neste momento, eles eram, aquilo para eles, pescar peixe, era tudo na vida deles. Tudo tinha sido apenas pescar peixes. E a partir daquele momento que Jesus passou, a história deles mudou. O tudo dele passou a ser pessoas. O tudo dele passou a ser ações. O tudo deles passou a ser mudança de vida. Eles foram munidos de uma fé tão grande que seguiram a Cristo. Saíram da onde estavam, da zona de conforto que estavam, da onde estavam ali trabalhando. Não era uma zona de conforto, mas estavam trabalhando na lida, no trabalho, na peleia, como nós podemos falar de qualquer maneira. E passaram a ter uma nova história tão grande que eles mudaram o mundo. Nós somos reflexos dessas pessoas, desses homens. Nós hoje estamos aqui falando, pregando, anunciando as boas novas que começou com esses homens. E eles foram munidos de uma fé tão tremenda, tão maravilhosa, foi realizando os feitos extraordinários que nós também podemos realizar. Porque também nós somos discípulos, apóstolos de Cristo. A partir do momento que você aceitou Cristo, aceitou Jesus Cristo em seu coração, que você confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou um apóstolo, um discípulo. E hoje eu posso falar para você, se fosse hoje que o Senhor Jesus estivesse procurando apóstolos para seguir, eu tenho certeza que não faltariam candidatos para ser apóstolos.
Porque apóstolo é um título nobre, né? Imagine, você chegar no hotel, o apóstolo fulano de tal veio me hospedar. Apóstolo tal chegou na minha empresa. Apóstolo. Tremendo, né? Então hoje não faltaria pessoas, porque o homem em si gosta muito de título. Mas quantos queriam ser apóstolo se soubesse realmente o que teriam que fazer? Quantos hoje têm incumbência do que o apóstolo tem que fazer, somente um título? Apóstolo significa enviado. Não é um título somente. Apóstolo significa ser enviado para pregar, para falar, para fazer a diferença. Foram enviados para serem evangelistas, para sofrerem por terem feito uma escolha de seguir a Cristo. E naquele tempo, não era um evangelho como hoje, como nós vemos no Brasil. Não era um evangelho tão fácil. Jesus Cristo transformou a vida deles de tal maneira que eles enfrentaram tudo aquilo que as pessoas do tempo deles condenavam. Eles sabiam o que é a escolha, o peso da escolha de ser apóstolo, discípulo de Cristo. Testemunhar e evangelizar é um privilégio nosso. Estamos fazendo hoje o que os apóstolos fizeram. Você imagina que cada vez que você testemunha, cada vez que você fala da palavra de Deus, cada vez que você ora por alguém, você está fazendo aquilo que eles foram enviados a fazer. Aquilo que Jesus Cristo separou eles para fazer. E o Senhor Jesus escolheu aqueles 12 como as suas primeiras testemunhas. Eles foram enviados para apresentar o Evangelho ao mundo. E a nossa tarefa hoje é continuar essa obra. A nossa tarefa hoje é continuar a falar deste Evangelho. A nossa tarefa hoje é trazer libertação. A nossa tarefa hoje é levar salvação. Jesus deu-lhes ensino e eles os transmitiram. Eles foram a fundação. E nós estamos seguindo caminhos que foi indicado por Jesus, passou por eles, e tem vindo de tempo em tempo. E nós temos a palavra de Deus, que nós podemos ler e podemos cada dia mais crescer em Cristo. Naquela época, apóstolo não era um título de honra para os tornar famosos, mas descrevia o que deviam fazer, que era ir. E o que deveriam ser. E eles eram, na verdade, os principais alvos da perseguição, e não um título de prestígio. Eles eram perseguidos. E eles eram perseguidos pelo povo daquela época. Então eu gostaria de falar alguns pontos que precisamos crescer para fazer a diferença na vida de pessoas. Não podemos somente ficar sentado em banco, achando que somente a salvação, que somente eu tenho certeza que eu vou morar no céu, não sei se o céu vai subir, se o céu vai descer, eu quero ter a minha salvação, isso que importa. Não, nós não fomos separados para isso. Eu não posso crer que tudo está perfeito, e que tudo está bom, e que tudo está do jeito que Jesus quer que esteja. Jesus conta conosco para falar do seu Evangelho, para anunciar as boas novas, para trazer liberdade aos cativos. Jesus conta comigo e com você. E o que nós temos feito? O que eu tenho feito? Falamos no começo de Davi, como ele se vestiu e foi alegre à frente da arca. Muitas vezes nós não conseguimos adorar no momento de louvor, achamos entediante, achamos chato. Nós não conseguimos chegar mais perto da presença de Deus. E quando tudo rola, pessoas vão sendo tocadas, alguns estão no celular, outros estão não sei onde, mas eu falo: Deus, cadê o temor? Cadê o amor pela tua obra, a paixão pela tua palavra?
Cadê a paixão que um dia ardeu em seu coração como fogo, que foi se apagando? Não. Precisamos levar salvação às pessoas, liberdade, porque Ele, Jesus, veio para libertar, e nós somos agentes deles aqui na terra. Nós somos agentes de Cristo aqui na face da terra. Ele conta conosco. Porque, amados, dúvidas, se você tem dúvidas que você é um agente de Cristo, vou te dizer uma coisa: você é um agente de Cristo. A dúvida não leva a lugar nenhum. A dúvida, na verdade, é como corda, prendendo, amarrando. Mas Jesus veio para libertar nós das dúvidas, do medo. Porque Deus não nos deu espírito de medo, e sim de ousadia. Deus nos deu espírito de ousadia. É como você foi criado como aquele navio que foi projetado para ir para dentro do mar e tem um destino. Mas o navio, quando não está navegando, ele está preso, ancorado, amarrado por cordas. Mas quando as cordas são soltas, o que acontece com o navio? Ele vai mar adentro. Ele vai cumprir aquilo que ele foi criado, que é para navegar em altos mares. E nós estamos navegando em altos mares em Cristo? Nós estamos fazendo aquilo para que nós fomos criados? Nós estamos caminhando como Cristo colocou nós para caminhar? Nós estamos cumprindo o propósito que Deus escreveu para cada um de nós? Então, amados, Deus tem um propósito para cada um. Deus tem um propósito para cada um de nós na face da terra. Você não está aqui na terra por acaso. Você não nasceu por um acidente. Não foi porque a tua mãe esqueceu de tomar anticoncepcional. Deus tinha um projeto para você. Deus quer e conta com você. Não importa o meio em que você esteja. Permita que Jesus esteja no seu barco, no seu navio, e Ele dirija para mar adentro e cumpra o propósito na sua vida. Só assim nós vamos ser úteis no reino de Deus. E não simplesmente chegar de culto em culto, ficar sentado no banco ouvindo a palavra de Deus, muitas vezes criticando, anotando, falando, ou às vezes tirando sarro de um erro ou de outro que pode ser cometido aqui em cima. Porque para julgar nós somos muito bons. Mas para pregar, falar do amor de Deus, testemunhar do amor de Deus da onde nós estamos, muitas vezes nós temos vergonha, somos tímidos. Muitas vezes somos impelidos a fazer coisas que não agradam a Deus. Somos impelidos a fazer coisas que desagradam ao Pai. Mas quando vem aquela motivação para fazer algo que agrada ao Pai, bate a vergonha, bate o medo, o receio. Então, amados, essa palavra de hoje, o título dela, eu posso fazer a diferença. Eu posso fazer a diferença, aonde eu estou. Então, o primeiro ponto da minha mensagem, essa era só a introdução, precisamos nos empenhar em conquistas intelectuais. Por que nós precisamos nos empenhar em conquistas intelectuais? Em Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque se eu não procuro ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ser um bereano, ir lá buscar, ver se aquilo que está sendo pregado e ensinado é verdade. Esse dia um jovem me perguntou, ele perguntou para mim assim, como é que foi a pergunta? Ele falou assim, prove para mim que a sua igreja é uma igreja de Cristo. Eu respondi para ele assim, simples, acompanhe a pregação, deixe a Bíblia ao seu lado e confira tudo que está sendo pregado. Ponto. Então, nós precisamos nos capacitar.
precisamos ter desejo de aprender mais, ler bons livros. Em Oséias 6,3, continuando o livro de Oséias: conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como chuva serônia que rega a terra. Ele fala: prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha que maravilhoso, porque é algo que nunca acaba, é algo que nunca se finda, porque o Senhor é infinito. Tudo aquilo que você acha, que você já experimentou no Senhor, que você já conheceu de Deus, de Cristo Jesus, do Espírito Santo, não tem mais. Porque Ele fala não, assim, está bom, chega, você já me conheceu. Ele fala: não, prossigamos em conhecer ao Senhor, porque não tem fim. A nossa caminhada não tem fim. Em Colossenses 3,16, continuando falando de conquistas intelectuais, ele fala assim: habite ricamente em vós as palavras de Cristo. A palavra de Cristo habite em vós ricamente. A palavra de Cristo está em nossos corações ricamente. Tudo aquilo que sai da sua boca engrandece ao Senhor. Está habitando. Qual o tempo da semana que você tem dedicado a ler a Bíblia, orar, para que a palavra dele habite em você ricamente? Qual o tempo que nós temos dedicado? Sexta-feira próxima tem vigília. Quantas vigílias você já veio este ano? Agora eu te pergunto: quais os churrascos que você não foi, que você foi convidado? Então nós para Deus, nós temos dificuldade, nós temos sono, nós temos, tudo impede. Para outras coisas não. Então nunca será bom que nos apresentemos diante de Deus de modo indigno, mesmo que ainda cheguemos a Ele com as nossas melhores obras. Não adianta, porque Deus quer que Ele capacitar-nos mais, Ele quer que nós desejamos mais. Não adianta eu me apresentar diante de Deus: ó Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Fala: mas não te pedi isso, eu queria comunhão com você. Foi para isso que eu criei Adão, para me ter relacionamento. Eu queria ter relacionamento contigo. A palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Eu tenho amado a Deus com todo o meu coração. Eu vejo muito mais, que é muito mais fácil eu obedecer. Deus fala: faz isso, eu vou lá e faço. Faz aquilo, eu vou lá e faço. Mas amar verdadeiramente, como Pai, me derramar os pés dele, entender que Ele é o meu Senhor, que Ele é meu Pai, é mais difícil. Porque quando Ele fala: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua mente, com toda a tua força. Porque obedecer é como você obedece teu patrão, teu chefe. Você obedece, por mais que você não goste, você obedece. Mas quando você faz por amor a Cristo. Por que você está fazendo isso? Porque eu amo a Deus. Por que você não está pecando? Porque eu amo a Cristo, eu sou livre. Por que você não bebe? Porque eu amo a Cristo, eu sou livre. Por que você não adultera? Porque eu amo a Cristo, eu sou livre. Por que você não fornica? Porque eu amo a Cristo, eu sou livre. Muitas vezes não é por amor, prega-se o medo, e você tem que fazer por amor, por amar a Cristo, por ter Ele no seu coração, em sua mente, e como fôlego de vida seu, como se cada dia você fosse o último dia da sua vida, você servir ao Pai como se fosse o último dia da sua vida. Devemos ter nossas mentes equipadas para não lhe oferecermos vasos vazios. Imagine uma mente que não tem o que falar. Uma pessoa chega até você com problemas, precisando de um conselho, precisando de algo, uma palavra amiga. Não algo que venha de você, mas algo que venha de Cristo,
do trono do Pai Celestial. Mas muitas vezes somos vasos vazios. Mas nosso ministério, o propósito de Deus aqui na face da terra, exige intelecto, exige que você estude, exige que você leia bons livros, e leia principalmente a palavra de Deus, a Bíblia. E nós temos que nos esforçar, porque realmente a nossa carne não quer isso. A nossa carne não quer ler, não quer buscar a palavra de Deus. Mas isso, amado, traz comunhão com Ele. Quando você conhece mais o Pai, traz comunhão com Ele. Não tem como dizer que eu conheço uma pessoa se eu não tenho comunhão. Como você fala que é amigo de alguém? Ah, eu sou amigo do Caio. Mas eu não sei o que o Caio gosta. Eu não conheço o Caio, mas como eu sou amigo do Caio? Eu não tenho comunhão com o Caio. Mas se eu tenho comunhão com Cristo, eu sei o que Ele gosta. Eu sei o que Ele quer. Eu faço o que Ele quer porque eu conheço e tenho comunhão com Cristo. Então nós precisamos conhecer ao Pai. Isso se adquire lendo a palavra de Deus, estudando, buscando. O Espírito Santo vem e te capacita e te dá o discernimento e o entendimento. Precisamos nos capacitar mais para ensinar. Como que eu vou ensinar sem saber? Todo professor, quando vai dar aula, ele se prepara, mesmo tendo formado em uma faculdade, ele vai lá e prepara a sua aula. Ele vai dar um curso, ele prepara o seu curso. Por mais que tenha conhecimento, ele se prepara. Em Isaías 6:1, de 1 a 8, no versículo 8, ele diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor e dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse-me eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas fala: Deus, envia-me a mim. Mas eu preciso estar cheio como vaso para poder derramar na vida das pessoas. Como que eu quero que Deus me envie se eu não me capacito? Como que eu quero que Deus me separe se eu não me capacito? Deus, envia-me a mim. Mas Deus, faz operar na minha vida, porque nem leio a Bíblia, eu não leio. Deus pode fazer um milagre, irmão, mas o que nós temos que fazer, Ele não vai fazer por nós. Aquilo que você tem que fazer é com você. Deus faz a parte dele, mas aquilo que cabe a mim, é eu que faço. O segundo ponto da minha mensagem: precisamos progredir em qualidades morais. O que é qualidades morais? O bom testemunho. Devemos crescer até o tipo do ministério mais sublime, aquilo que Jesus espera, ter o caráter de Cristo, buscar o caráter do Pai. Não adianta nada nós termos conhecimento, que nós estávamos falando antes, termos boa oratória, falar bem, falar bonito, se não tivermos qualidades morais, nosso testemunho é vazio. Não adianta nada ter muito conhecimento, mas não tiver caráter. Testemunho é vazio. Há males que nós devemos desprender da nossa vida, da nossa cultura. Todos lembram de Paulo, como Paulo sacudiu aquela serpente que mordia a mão dele violentamente, para tirar o mal que estava grudado nele. Podemos usar essa ilustração. Nós também precisamos ser violentos com coisas que estão afligindo a nossa vida, com males que têm nos afligido. Mas também precisamos buscar ansiosamente por virtudes que estão diante do Pai, que vêm do Pai. Precisamos buscar a qualquer preço, nem que temos que gastar em oração, em jejum, clamar a Deus: Deus, eu preciso dessa virtude, eu preciso amar mais, eu preciso aumentar a minha fé, eu preciso ser mais reto, eu preciso parar de mentir, eu preciso... Deus sabe o que você precisa, e você também sabe o que você precisa. Então nós precisamos progredir em qualidades morais. Aquele ditado: faça, como é que é? Faça o que eu falo, não faça o que eu falo. Não faça o que eu faço. Uma coisa assim, né? Nós temos que falar que nem Paulo. Pode me copiar, cara. Faça o que eu faço. Eu procuro fazer a vontade de Deus.
Nós temos que dar um bom testemunho, que as pessoas olhem para nós e falem assim: eu quero ser igual a esse cara. Não adianta só falar, porque eu sempre falo assim, tem uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. São extremamente diferentes. A pessoa que tem muito conhecimento, a pessoa que estuda muito, que lê muitos livros, ela lê até a Bíblia demais, ela tem muito conhecimento. Mas ela só passa a ser sábia quando ela começa a colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Nós podemos citar o exemplo da pessoa que fuma. Hoje na mídia, na televisão, nós fazemos aí quantos males faz a saúde da pessoa o cigarro. Ela tem o conhecimento, mas toda vez que ela fuma, ela está colocando em prática aquilo que ela sabe? Não, ela não é uma pessoa sábia. Ela não tem sabedoria, tem só conhecimento. E assim também pode ser no reino de Deus, dentro da igreja. Eu conheço a palavra de Deus, eu leio a Bíblia, mas eu não coloco em prática para mudar o meu caráter, o meu jeitão. Não adianta. De nada adianta. Então nós precisamos crescer em qualidades morais. Em 1 Pedro 2,8 diz assim: mas vós sois, isso é para nós, amados, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém? Podemos crer nisso? Amados, Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para que nós, nem que for do seu jeito, Deus não, Ele quer usar você do jeito que você é, para ser diferença aonde você está. Deus, Ele quer ter intimidade com você, para te usar aonde você está, do seu jeitão. É assim que as pessoas te conhecem e gostam de você, mas com qualidades. Tem coisas que nós falávamos, não falamos mais. Precisamos ter mais temor de Deus, e não mais cair no engano nas mãos dessa Dalila. Todos lembram quem é a Dalila? Dalila foi a amante filisteia de Sansão, que revelou o segredo da sua grande força, que cortou o seu cabelo, o enfraqueceu e o entregou aos filisteus. Nós precisamos tomar cuidado com adulações. Foi por isso que Sansão caiu. Nós gostamos, o ser humano, a pessoa gosta muito de adulação. Oh, que coisa, você é bom mesmo, hein? Cara, você não precisa disso. O que nós precisamos é ter a palavra de Deus dentro de nós, ter certeza daquilo que Deus espera de nós. De nada adianta eu agradar pessoas e não agradar a Deus. De nada adianta. Nós devemos também, dentro desse ponto, em qualidades morais, devemos controlar os nossos temperamentos. Não podemos ter um caráter violento. Mas, amados, não podemos confundir acomodação com mansidão. Uma pessoa mansa, ela não é acomodada, são diferentes. Às vezes a pessoa acha que ela é acomodada, ela é mansa. Não, ela é vagabunda. É diferente. Você tem que ser manso. A pessoa vem te confrontar, você não vai revidar. Mas não precisa ser acomodado, porque Deus precisa de pessoas que trabalhem, guerreiem, vão à frente, tenham vigor. Não é ficar sentado na frente da televisão, acomodado, se a pessoa mexe você ser um zero. Não, tem diferença entre ser manso e ser acomodado. Nós precisamos ter um caráter que aproximem as pessoas de Cristo. O nosso caráter tem que aproximar as pessoas mais de Cristo, mais da salvação. Terceiro ponto da mensagem: precisamos progredir em qualificações espirituais. Precisamos ter mais cheios do Espírito Santo. Precisamos que a graça do Espírito Santo,
que seja mais produzida em nós, nós possamos manifestar mais ela. Em 1 Timóteo 4,12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto a teus ouvintes. Olha que palavra tremenda. Não te faças negligentes com o dom que há em ti. Quantas vezes Deus já falou conosco, por palavras? Nós temos dons e nós não temos trabalhado esse dom que há em nós, não temos manifestado. O que Deus já disse para você, que você guardou numa gaveta e não tem usado? O que Deus falou contigo? Não te faças negligentes, que um dia nós vamos dar conta. De tudo nós iremos dar conta. De toda palavra declarada nós iremos dar conta. Medita nas palavras de Deus, medita nessas coisas e nelas ser diligente. Medita na palavra de Deus e nela caminhe, e nela vá, e nela coloque sua força nela. E o teu progresso, o teu sucesso a todos será manifesto, porque você obedece ao Senhor. Precisamos crescer em Cristo, precisamos estudar o seu jeito, suas obras, imitá-lo, conhecer aquele que é o remédio certo para todas as enfermidades humanas, sentar-se ao pé de Jesus. Amados, se eu conheço a Cristo, eu tenho certeza daquilo que Cristo é. Eu sei que Ele é o remédio certo para tudo que tem de enfermidade na face da terra. Porque tudo o que tinha que ser feito, Jesus Cristo já fez. Tudo aquilo que tinha que ser feito, Cristo já fez na cruz do Calvário. Não há mais nada que precisamos fazer. O que nós precisamos é aprender, é se deliciar na sua presença. Se deliciar na presença do Pai, de Cristo, do Espírito Santo. Ter mais tempo com Ele. Ter mais tempo de intimidade da presença de Deus. Desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Entrar no seu quarto, orar. Desligar o celular. Ter um momento de intimidade com Ele. Isso nós precisamos. Em 1 Coríntios 10:31, declara assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E esse versículo de 1 Coríntios 10:31 nos alerta em que tudo que nós estamos fazendo, nós podemos fazer para a glória do Pai. Porque não tem como separar a nossa vida espiritual da nossa vida secular, porque tudo é espiritual. Você é um testemunho vivo aonde você está. Você é um testemunho aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, com os seus pais, com os seus amigos. Não tem como separar. Então tudo aquilo que você faz, não importa se é jogando videogame, se é navegando pela internet, se é conversando com o seu pai e com a sua mãe, tudo fazei para a glória de Deus. Tudo fazei para exaltar o nome de Deus. Precisamos progredir trabalhando e evangelizando. Esse é o meu quarto ponto, que é o mais assim que eu vejo assim, que tudo isso que nós falamos antes, tudo isso que nós precisamos ter para trabalhar e evangelizar as pessoas, porque nós somos mais conhecidos por aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós dissemos. Porque
adianta você falar e não fazer nada. Porque muitos vão olhar o nosso testemunho, como nós já falamos. Vão olhar como nós vivemos. Nós não podemos ter sacos vazios. Vasos vazios. Como nós nos apresentaremos diante do Pai? Como nós lemos no livro do começo do culto, o versículo 15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, como que eu vou pregar o evangelho se eu não me capacito? Se eu não tenho caráter? Se eu não tenho intimidade com Cristo? Como que eu vou fazer o ID de Cristo? De qual maneira? Porque tudo o que tinha que ser feito, Jesus já fez. Porque aquilo que aconteceu com os apóstolos, com os seus discípulos, que nós podemos ver em Atos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É para nós. O quanto eu tenho orado e almejado que o Espírito Santo haja em minha vida, e eu possa ser usado aonde eu passar. Eu posso falar bem, eu posso ler vários livros, mas isso aqui não tem nada que faça você ter, se não for ter na intimidade com o Espírito Santo. Tem coisas que só vão acontecer na minha e na sua vida a partir do momento que eu me rendo a Cristo. Que eu vou ter curado as minhas feridas, tudo aquilo que eu acho que eu sou limitado, somente quando eu me rendo a Cristo. E daí eu posso realmente ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Ir pelo mundo pregar o Evangelho pode ser pregar para o seu vizinho. Nós estamos dentro do mundo, fazemos parte do mundo. A quantas pessoas falamos de Cristo essa semana que se findou? Vamos mais. A quantas pessoas falamos de Cristo no mês de agosto? Quantas pessoas você trouxe para ouvir a palavra de Deus no mês que se passou? Quantas pessoas te abordaram e falaram: eu quero ir na sua igreja, eu quero ver esse Cristo que você fala, que você vive e que você testemunha? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quantas vezes você desejou isso? O poder de Deus sobre a sua vida. O quanto nós temos nos santificado para que esse poder realmente nos pegue. O quanto eu tenho buscado para que esse poder realmente seja manifesto em minha vida. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O que eu tenho feito? Todos os meus atos, amados, todos os nossos atos, todos devem glorificar a Deus, devem edificar a igreja e trazer salvação ao incrédulo. Tudo em nossa vida tem que estar em cima desse propósito. E amados, a palavra de Deus liberta. Isaías 1:5 diz que toda a cabeça está enferma e todo o coração é fraco. Mas a Bíblia declara que esses fatos que Jesus veio, Ele transforma as vidas. Almas são salvas, cuidadas, tratadas, e você e eu fomos feitos para que nós sejamos firmes em Cristo e possamos, que essa alma enferma, esse coração fraco, nós pegamos e possamos trazer mais perto de Cristo, mais perto da salvação, e mostrar a verdadeira felicidade. Não essa felicidade que nós vemos por aí,
Precisamos resgatar as almas do inferno, mostrar ao povo que tem jeito, mostrar para o povo que a mídia, tudo isso que eles veem na televisão está errado. Todas essas leis que eles querem aprovar não condiz com a palavra de Deus, não condiz com aquilo que Deus sonha para o seu povo, não condiz com aquilo que Deus criou. Por isso nós temos que ser diferença, nós temos que ter princípio, temos que ter caráter, porque nós não podemos ser influenciados por coisas que não vêm edificar o reino de Deus. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, nos capacitar da palavra de Deus, porque você não vai ser enganado, eu não vou ser enganado. Quando eu me capacito, eu busco, eu estudo, eu não sou enganado. Não tem vir como essas leis, essas coisas que falam na televisão, fazer a minha cabeça, porque eu sei em quem eu estou firme, eu sei em quem eu sou firmado, eu conheço a palavra de Deus. E a felicidade verdadeira só está em Cristo, não tem outra saída. Não adianta dinheiro, não adianta carro zero, não adianta marido, não adianta mulher, não adianta namorada, não adianta nada que você sonha, porque a verdadeira felicidade está em Cristo. Quando nós entendemos que somente em Cristo, tudo que vem para somar. Eu vejo muito claramente, né, a gente às vezes conversa com Carlene, o jovem quando começa a namorar, você vê que é de Deus, ou não, simplesmente quando ele começa a namorar, porque Deus vem para unir propósitos. O jovem começa a namorar, você fala, cadê fulano? Não sei, começou a namorar, está mais na igreja. Agora começa a namorar, está lá os dois firmes, na igreja, buscando a Deus. Falou, opa, isso aí, Deus tem propósito. Tem a pessoa ora por um trabalho. Cadê a pessoa? Não pode vir na igreja, está trabalhando. Não separa um tempo para Deus. Então, amados, não adianta nada se Deus não está em primeiro lugar. Porque a verdadeira felicidade só está em Cristo. Tem milhares e milhares de pessoas que têm muito dinheiro e declaram que não são felizes, que se drogam, que se prostituem, que fazem várias coisas buscando a felicidade, mas não encontram, porque o que elas precisam de Cristo, que é a única fonte de alegria, é a única fonte de felicidade. E Deus enviou a Jesus Cristo. Por que Deus enviou Jesus Cristo? Eu vejo assim, Deus veio trazer algo para nós, e Jesus deixou o seu trono lá no céu, se fez carne, habitou na terra, morreu e ressuscitou, e hoje nós podemos falar do amor dele. Fala, Deus, é tremendo o teu amor pela minha vida, é tremendo o teu amor pelas nossas vidas, e muitas vezes eu não faço aquilo que o Senhor espera que eu faça. Será que tudo isso que Deus planejou desde o princípio, qual o valor que eu dou? Qual o valor que eu dou para a obra de cruz, pela salvação de Jesus, que Ele deixou para nós? Qual o valor que eu estou dando? Como eu entendo isso? Amados, isso quando a gente falamos da ressurreição, quer dizer que tudo que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez na cruz do Calvário. Toda a libertação que você precisa, Jesus já fez na cruz do Calvário. Tudo Jesus já fez por você. Ele morreu e ressuscitou. Ele nos trouxe vida. E nós temos que levar essa vida verdadeira, que é a vida eterna. Devemos anunciar aquilo que Deus já fez, aquilo que o Senhor Jesus já fez. O Evangelho é eterno, mas não temos a eternidade para pregá-lo. Nós só temos o tempo que vivemos para alcançarmos aquele que vivem enquanto vivemos. Tremendo isso, né? Porque nós temos, qual é o tempo que nós temos para anunciar o Evangelho? Se Jesus não voltar amanhã, é o tempo que nós vivemos. E o tempo que nós estamos aqui na terra, nós temos que todo o tempo
ser ferramenta de Deus, anunciar, falar, testemunhar. Então, quando a Escritura proclama que é a última hora, realmente é. Pois a mensagem do Evangelho é sempre a última hora. Como se fosse, nós temos que viver como se fosse agora, Jesus está voltando. Essa doutrina especial e única da Escritura é chamada de eminência. O que é eminência? É urgente. Nós temos que pregar urgente. Falar tudo isso para as pessoas urgentemente. Que há um Cristo, que há um Senhor, que há salvação, que há liberdade, que há. É urgente. Muitos relaxam pensando, como declarado em João 4,35. Na primeira parte de João 4,35, eles dizem assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Mas ele vem e completa o versículo dizendo assim: eu porém vos digo, erguei os vossos olhos e vedes os campos, pois já branquejavam para a ceifa. Quer dizer, amados, já está pronto. Nós temos que falar, abrir a nossa boca, testemunhar. Não só para encher a igreja, mas para encher o céu de almas salvas. Porque não importa para Deus igrejas só abarrotadas, mas o que importa para Deus são almas salvas. O que nós precisamos entender é que nós somos instrumentos saqueadores de almas do inferno. Você é usado para saquear o inferno das almas que estão indo para lá. Nós precisamos anunciar as boas novas do Senhor. Paulo viveu como se o fim de tudo estivesse às portas, como se a cortina final estivesse sempre iminente. Em 1 Coríntios 7, 20 e 31, isto porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. O que fica é o que é eterno, é a palavra de Deus, é o que você fez para a obra do Pai, aquilo que você fez que era a vontade de Deus para a sua vida. Precisamos para trabalhar por aquilo que não perece. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que trabalhar por aquilo que não perece. O que não perece? Aquilo que é para o reino de Deus, que é do Pai. Aquilo que não acaba. Edificar o reino eterno de Deus significa que mãos mortais fazem algo que é imortal. Olha que tremendo. Edificar o reino eterno de Deus significa que mãos mortais, as nossas mãos, fazem algo que seja imortal. Quando nós edificamos o reino de Deus, quando nós fazemos aquilo que nós somos chamados para proclamar o Evangelho, com as nossas mãos mortais, nós estamos fazendo algo para Deus que é imortal, que vai ficar para todo sempre. Quando você salva uma alma do inferno, eu imagino assim, né? Se ela um dia te encontrar no céu, ela vai te beijar por muitos anos, porque ela vai estar no céu com você. E a salvação é eterna. Meu irmão, tenha certeza de uma coisa: você é uma bênção. Você é uma bênção. E o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Tenha consciência disso. Você é uma bênção. E o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Amados, então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que nós precisamos realmente nos empenhar em nossas conquistas intelectuais. Precisamos progredir em qualidades morais. Precisamos progredir em qualificações espirituais, para que possamos trabalhar, evangelizar, edificar a obra do Pai, aquilo que Deus nos chamou. Amém? Que essa palavra venha para edificar nossas vidas. É uma palavra que vem de confronto com nós, que é realmente para tirarmos da zona de conforto, para que nós possamos verdadeiramente entender que Deus, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo espera muito mais de nós.
Se você já está trabalhando para Deus, você pode fazer mais. Eu posso fazer mais. Nós juntos podemos fazer mais. Então vamos, não só encher esse lugar, as igrejas da cidade, toda a igreja que proclama o nome do Pai, o Evangelho verdadeiro, que eles possam alcançar vidas, e realmente saquear o inferno, que esse é a importância do Evangelho. Vamos ter instrumentos na mão de Deus, do Espírito Santo, deixe ser usado. Não gaste tempo, não perca tempo achando que você não é ninguém. Creia na palavra de Deus, aquilo que ela declara sobre a sua vida, que você é uma bênção. Não creia naquilo que o diabo quer que fale aos teus ouvidos. Saia daqui hoje, já neste momento, declarando: eu irei fazer a diferença. Eu irei fazer a diferença por onde eu passar. Não importa se vai usar palavras ou não. Se você não usar palavras, que com as tuas atitudes, com o seu jeito, as pessoas vejam que você é um servo de Deus. Pega essa semana, dedica um tempo diante de Deus, leia a palavra de Deus, aprenda um pouquinho mais de Cristo. Joga a preguiça de lado. Deixa o Facebook de lado. Deixa o videogame de lado. Se teus filhos estão acordados, ore com eles. Ensine teu filho a orar. Deixa o teu filho ver você ler a palavra de Deus. Deixa o teu filho ver você se capacitar em Cristo, para que ele tenha desejos espirituais também. Porque o exemplo vem de casa. E é isso que Deus espera de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, por favor?